Salve, salve, Bills Mafia! Sejam muito bem-vindos a mais um Billscast Brasil, seu podcast sobre Buffalo Bills em português. Estamos chegando para mais um programa, né? A gente deu uma leve pausa, né? A gente também teve as nossas gloriosas férias, né? Também somos filhos de Deus. Então a gente retorna aí para falar sobre o calendário do Buffalo Bills que foi divulgado na última semana e analisar todos os pontos a serem discutidos nele aqui. Hoje eu estou aqui com os meus parceiros Bruno Milione e Eric Ferreira. Seja bem-vindo, Bruno. Opa, muito obrigado. Eu que agradeço de estar mais uma vez aqui nesse episódio. Esse programa que está fazendo já um aninho, né? Você não que lembrou aí, que a gente já faz um aninho esse mês aí, cara. Então, obrigado por estar podendo participar mais uma vez e por estarmos iniciando essa temporada aí. É isso. Eric, bom? Beleza. Mais uma vez agradeço o convite aí para estar participando. Como o Bruno falou, talvez oficialmente é o início da temporada, né? Que agora já passou todo o draft, a gente já sabe o que é o time, quem que pode ou não pode jogar, quem vai ser cortado, pode ser cortado ou não. Já temos o calendário e vamos falar de Bills, é sempre bom. E eu não vou anunciar aqui, aproveitando, né, que ele sempre esquece, nosso querido apresentador aí, Célio Filocreão. Tá aí o nosso glorioso Eric, que em algum desses últimos programas que a gente gravou, eu comentei com ele que eu sempre esquecia de me apresentar. E eu esqueci de novo dessa vez, mas aí o meu querido Eric me salvou. Bom, vamos começar aqui como o Bruno bem comentou, né? Exatamente um ano atrás saiu o primeiro episódio desse podcast, do dia 22 de maio. Um ano de Billscast Brasil, né? Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou nesse ano, né? Nessa temporada. A gente pode considerar a temporada 2, será? Acho que Claro que sim. Acho que tá valendo temporada 2, ano 2. E não tem jeito melhor do que fazer as nossas previsões, que foi também o exato programa que iniciou os trabalhos. Não saiu a tabela dos Bills, a gente veio aqui e comentou, e esse ano a mesma coisa. Bom, antes de começar a destrinchar aqui os jogos, eu queria falar com vocês sobre uma questão que é a seguinte. No gráfico lá existente de dificuldades de calendário, os Bills aparecem na parte de cima do gráfico com a previsão de ter o 5º calendário mais fácil da liga. Os senhores concordam com essa afirmação ou acreditam que há um certo exagero aí? E também sobre a questão das casas de aposta darem Bills como favorito em todos os jogos. E já dando a minha opinião sobre isso, eu acho isso um grande exagero, mas não sou eu que controlo a moeda lá. Então, bom, queria saber aí de vocês, o que é que vocês acham aí sobre essas duas questões? Bom, a gente estava conversando até, né? A gente estava até mencionou isso daí, que assim, pelo menos eu tenho essa preferência que eu achava melhor como ano passado, que a galera colocava que a gente era tipo os piores, que a gente não ia nem para os playoffs. Eu prefiro muito mais ter essa visão e iniciar a temporada assim. E aí a gente provar o contrário do que começar uma temporada dessa forma. Eu também acho totalmente exagerado isso. Tem até mesmo casa de aposta colocando que os Bills vão vencer todos os jogos. Aí eu real achei, falei assim, não, beleza, isso daí deve ser algum lugar que, tipo, é Bills Mafia tá botando isso daí. E não é. Aí você fala assim, eu não sei o que a galera tá achando. Eu não sei se eu sou pessimista, mas caraca, a galera tá colocando isso, cara, vitória para todos os jogos e tudo. E isso me dá um pouco de receio, cara, não sei não. Não sei se eu gosto disso não, mas eu
eu também estou contigo nessa daí, Senão. Eu acho que isso daí é exagero. Sobre ser uma das agendas mais fáceis, cara, de certa forma pode-se dizer que razoável, mas é porque também em questão divisional, e não querendo falar mal, assim, mas em questão divisional dos nossos times da nossa divisão, a gente tem alguns que estão realmente abalados aí, né? Então a gente sempre vai pegar 3 times aí que são na nossa divisão atualmente que estão fracos. Então talvez isso que acabe ajudando na questão da agenda, porque o restante dos outros times, cara, tá bem mesclado. E assim, os Bills vão ter jogos assim de um atrás do outro, de viagens longas. Então isso também tem que ser colocado também lá na ponta do lápis, sabe? Então, assim, concordo em partes nesse quesito sobre a gente ter os fáceis, mas acho que a galera não tá contando disso na questão da divisão. E aí, Eric, o que é que tu me diz sobre essa situação? Eu discordo, não é o... Mas acho que estava na lista que você comentou, acho que era o quinto mais fácil, né? Se eu não me engano, em termos de confrontos, daí as casas de apostas colocam a gente como possibilidade de ganhar todos os jogos. Isso nada mais é que reflexo da rodada da temporada passada, né? Onde o Bills não só como time, mas o nosso quarterback provou que ele pode sim pegar o time e levar nas costas, e não interessa muito quem tá jogando junto com ele, né? Ele sabe lançar, sabe passar, sabe ler defesas e tudo mais. Então isso talvez foi uma revelação que a gente já sabia como torcedor, mas todos os outros aí tinham dúvidas. Tanto é que, porque o Rodgers foi pro Jets ano passado, tinha gente colocando o Jets como possível campeão do Super Bowl. Miami Dolphins acima do Bills. Então, aí o Allen provou que a gente consegue, e esse ano a gente já virou favorito, porque não mexeu muito na base do time, né? Trocou um ou outro recebedor, mas a base do time é a mesma, continuou o mesmo staff de treinadores. O nosso treinador ofensivo, que era o medo, talvez até nosso, né, de ele ser contratado, ele continua. Então, o pessoal tá meio iludido aí. Só que é um pessoal que não acompanha o Bills direito. Eu acho que não é o mais fácil. A gente tem umas sequências bem complicadas aí. E toda essa base que o pessoal colocou é porque alguns times ano passado foram muito maus, mas não significa que eles vão ser mal de novo esse ano. Então, eu não concordo com isso. Eu acho que vai ser uma temporada bem difícil aí pro Bills. É isso. O que colabora também diante disso é que a gente vai enfrentar uma divisão que tá com histórico bem negativo nos últimos anos, né? Então, sim, fica complicado, né? Que a NFC, não, a NFC Sul, né? Com Carolina, Falcons, Tampa Bay e New Orleans. Então, cara, essas equipes acabam jogando o nível de dificuldade para baixo, né? Apesar de Tampa, acho que ser o mais proeminente aí de sucesso. Sim. Né? Os outros 3, o Falcons vai vir numa reconstrução aí, né? Com o Penix sendo titular oficialmente pela primeira vez. Desde o início, pelo menos, né? Carolina começou a dar sinais de vida com o Bryce Young. E o New Orleans Saints nem se fala, né? O New Orleans Saints, então, é um completo desastre. E aí, cara, não tem como tirar 4 jogos desse lado, dessa questão. 4 jogos relativamente mais tranquilos. Eu considero 3. A gente tampa o adversário mais complicado daí. Mas, já entrando aqui no nosso calendário, para minha felicidade, para a felicidade dos senhores, provavelmente também,
Os Bills têm 5 prime times esse ano. E felizmente apenas um é depois do horário de verão dos Estados Unidos, quando termina lá. Ou seja, a maioria dos prime times dos Bills vai ser naquele horário de 9h30 da noite. Não teremos que ficar acordado até tarde para ver os Bills jogarem. Pior do que ficar acordado até tarde para ver os Bills jogarem é ficar acordado até tarde para ver os Bills jogarem e perderem. Infelizmente, não vai acontecer esse ano. Tenho fé em Deus que ele não permitirá uma coisa dessa com a gente. Ainda mais jogando em Houston. Mas lá eu vou entrar quando a gente fala, eu vou entrar nesse mérito de Houston. Mas começando, né, a gente inicia a temporada no dia 7 de setembro, feriado aqui no Brasil, no glorioso Sunday Night Football. Aquele feriado inútil. E aí, cara, eu tenho uma questão que é a seguinte. É óbvio que a NFL foi bandida de colocar o Ravens na primeira partida. Era óbvio que isso ia acontecer. Mas fazia o quê? Eu tenho uma dificuldade porque antes de começar o programa, eu pedi para cada um aqui fazer a sua marca lá, né? Colocar quanto acho que vai o recorde da temporada e tal. E o meu tem um asterístico, um ponto de interrogação, justamente nesse jogo contra os Ravens, sabe? Eu tenho certas dificuldades de enxergar esse jogo, sabe? Eu acho que a gente tem plenas chances de ganhar essa partida, mas também tem plenas chances de perder. Sim. Né? Porque, querendo ou não, os Ravens, eles se reforçaram muito bem, né? Principalmente aí via draft, que eles reforçaram bem a defesa. Sim. Então, eu tenho muita dificuldade de ver essa vitória ou essa derrota dos Bills, porque eu acredito muito nos dois lados da moeda. Eu acho que até o fim do programa eu decido se eu acho que os Bills vão ganhar ou vão perder esse jogo. Porém, vai ser aquela parada de 51%, 49%. Talvez hoje eu esteja tentado a acreditar numa derrota. Haja vista que a maior, eu não vou dizer a maior, né? Mas uma das principais valências do Ravens é o jogo corrido. Algo que a gente pouco priorizou nessa off-season, no fim das contas. Então, cara, a gente não. A verdade é a seguinte: a gente tem pouquíssimos motivos para acreditar que esse jogo corrido vai melhorar. Então, assim, eu tenho aqui na minha mente muito bem esclarecido que a gente pode perder da mesma forma que a gente perdeu outro jogo. Porém, para todos os jogos em casa, eu vou falar a mesma coisa. Esses caras provavelmente não vão querer perder em casa e vão fazer de tudo para ganhar. Até porque é a última temporada no Highmark Stadium. Exato. Então, acho que esse fator pode influenciar neles, né? Com certeza. Se vai realmente influenciar, eu não sei, mas acredito que isso possa ser um fator definido. O Milione, o que é que tu me diz aí sobre essa partida contra o Baltimore Ravens? Cara, eu acho que é maluco se alguém vier falar que é 100% de certeza do que vai acontecer nesse jogo. Todo mundo vai ficar sempre com uma pulga atrás da orelha, enfrentando no primeiro, né, na primeira semana ainda o Baltimore Ravens, porque assim, a primeira semana você ainda tá se aquecendo, né, você ainda tá colocando as engrenagens ainda em campo, e você logo vai pegar os Ravens, que foi um grande adversário nosso na temporada passada. Eu acho que assim, a NFL tá com alguma coisa na questão dos Ravens, né, coitado, porque os Ravens, temporada passada, primeira semana, toma-lhe Kansas. Na temporada seguinte, toma-lhe Buffalo Bills, entendeu? Os caras vão começar, estão começando sempre com uma bordoada, então assim, realmente não pense que é algo com a gente, alguma coisa com os Ravens, coitados.
Mas assim, esse primeiro jogo é muito caótico para a gente conseguir traçar uma certeza no que vai acontecer. Então, acho que esse asterisco está em todo mundo aí. Mas o que eu levei em conta é realmente o fato de que esse jogo é o primeiro jogo, já é o primeiro jogo em casa, já é, né, o primeiro jogo onde a gente está finalizando aí a nossa história, né, no Hard Rock Stadium. Então eu acho que isso vale muito, não somente para o time, mas também para a torcida que vai estar naquele momento. Então eu acho que isso vai contar bastante, e eu estou colocando a vitória dos Bills, né, nesse jogo por causa de todas essas variantes. Uma coisa legal do nosso calendário, não sei se as pessoas, né, repararam, mas que a gente começa em casa e a gente vai terminar em casa. Então algo bonito aí para a gente ver isso acontecer. Então, assim, eu acho que isso, cara, vai levar em conta, que nem você não mencionou, os Ravens tiveram reforços importantes, né, no draft, Mike Green, o Starks, então, assim, caras que eu pelo menos tenho uma opinião de que provavelmente eles serão já acionados, já vão ser, né, os principais aí no elenco. Então, assim, já é uma coisa que é um reforço aí na defesa deles que talvez prejudique o nosso ataque. E a gente que vai estar sofrendo aí ainda com a questão talvez da corrida, não sabemos como que vai estar a nossa defesa, mas a gente sabe que Micah Hoyt e Okunjobi não vão estar jogando, então não sei se já estavam pensando nesses jogadores quando a gente contratou para jogar contra os Ravens. Eu acho que era um time sim que talvez estava se pensando, e a gente tomou na cabeça de ter eles logo na primeira semana. Mas eu ainda levo em consideração o fator casa. E aí, Eric? O que tu acha? Cara, primeiro jogo, torcida a 1000 para ganhar. E o Ravens também vai vir com aquele sangue no olho. A gente vai estar saindo de um Hard Knocks. Eu coloquei esse jogo, não é ser hater, mas eu coloquei esse jogo como uma derrota pro Bills. É triste pensar perder do primeiro jogo, principalmente em casa, igual o Bruno falou. Só que eu acho que a gente perde porque o Ravens vai vir muito, muito, muito na loucura. E aí é aquela faca de dois gumes, né? Eles podem tanto conseguir ganhar, fazer uma boa vitória, ou podem realmente, sei lá, virem com tanta sede que vão derrubar toda a água e não vão conseguir beber. É um jogo difícil, muito difícil, por ser o primeiro jogo da temporada, pode ditar aí toda a nossa temporada. Mas, ao mesmo tempo que eu acho que a gente perde esse primeiro jogo, eu acho que vai ser um combustível para o time pensar assim, ó, não vai ser fácil, a gente vai ter que jogar sério, independente do que está sendo dito por fora aí na mídia. E talvez com uma derrota na primeira rodada, o Bills volte a ser underdog, vamos dizer assim, né? O pessoal comece a olhar para o Bills assim, puxa vida, peraí, não é tudo isso, a gente esperava tanto. Mas eu acredito que o Ravens vai vir muito, muito bem nessa temporada. Não é só nesse jogo, mas nessa temporada vai ser um time difícil. A gente vai ver um Ravens muito bem armado. E infelizmente eu coloquei esse jogo com uma derrota, até porque na minha média aqui do que eu acho que vai ser a temporada, a gente tinha que perder algum jogo. E eu acho que esse é um deles. Boa. E é plausível isso demais. É muito plausível isso. Sem dúvida. Acho que é um jogo que mais tem essa proximidade aí entre vitória e derrota. E ainda bem que vai ser o primeiro, vamos dizer assim. Com certeza. Exatamente. Já se livra, já sabe. Mas vai ser complicado esse jogo. Então, na sequência, a gente viaja até a cidade de Jets para enfrentar o New York. Então, senhores, é o seguinte: New York Jets, eu tinha uma grande questão com eles ano passado. Achava realmente que eles podiam bater de frente e não podia estar mais errado.
E aí, diante de tudo que aconteceu desde o ano passado para cá, e por eu não acreditar muito mais, pode ser que ele mude aí a história do jogo, né? Mas não boto tanta fé assim no Justin Fields, que vai ser o quarterback titular dos Jets, ao que tudo indica. Fui eu que caiu ou foi o Bruno que caiu? Acho que foi o Bruno. Pra mim tá o Bruno aqui. Beleza. Tava na dúvida. Então posso continuar falando. Continua. Então, acredito bem pouco no New York Jets nessa temporada por enquanto. Eles ainda têm um bom time, tá? Mas no fim das contas, um jogo de futebol americano passa pelas mãos do quarterback, né? É inevitável. E quando o quarterback deixa a desejar em algum momento, isso pode acarretar em problemas para a equipe no geral. E aí a gente pega o New York Jets na segunda semana, fora de casa, com o Justin Fields se adaptando ainda. Acho que aqui, cara, a gente traz grandes possibilidades de vitória. Para mim, aqui contra o Jets, é um Vzinho. O que é que tu acha aí dessa partida contra os Jets, Eric? Seguindo a minha opinião anterior, né? Vindo de uma derrota em casa contra o Ravens, é sangue no olho contra o Jets em Nova York. É o que você falou, de novo, é um time em reconstrução, um técnico novo, né? Um técnico defensivo, mais um técnico defensivo para o Jets. Então, eu acho que a gente ganha esse jogo, vai ser aquele jogo de lavar a alma, sabe? Tipo, o primeiro jogo provavelmente foi um jogo duro, então perdemos, mas vamos pro segundo, vamos arrebentar esses caras, é um jogo divisional, e eu acho que é uma vitória também pro Bills. New York Jets, e não sei se eu posso dizer que é infelizmente, mas eu chego até um pouquinho de pena, porque é muita bagunça naquela organização. Então, por mais que os caras tentem, parece que todo ano dá uma travada. E esse ano, o Justin Fields é sempre uma aposta. A gente vai ter que, de novo, tomar cuidado com o jogo corrido. Dois jogos, né, seguidos aí com quarterbacks móveis. Eu acho que a gente vai estar preparado para esse jogo e o Bills leva na casa do Jets. Eu concordo. O Justin Fields, mesmo tendo essa questão com o jogo corrido, né? Infelizmente para ele e felizmente para nós, não dá para se escorar nisso a partida inteira. Né? Apesar de ser muito útil, não dá para se escorar nisso. Então acho que é vitória aqui contra o New York Jets. Cara, os Jets é até meio tentar não parecer mancada, né? Falar dessa forma, assim, mas infelizmente, coitado, é um time realmente que tá passando por momentos difíceis. Fiquem tranquilos, os torcedores de Jets que estiverem vendo isso, real mesmo, é com carinho que eu digo isso. A gente já passou por isso. A gente sabe como é que estar nessa tristeza, depressão que não sai nunca, cara, não tem nada que dá certo. E o que o Aaron Rodgers fez com o Jets eu achei de uma mancada tremenda. Acho que entrou lá, fez uma bagunça, um buraco enorme e largou do jeito que tá. Então, assim, infelizmente, os Jets é o time que a gente vai encontrar dessa forma. Eu sei que eles estão tentando, né, voltar. Eu não estou colocando tanta esperança, talvez, nessa volta dos Jets agora, talvez nesse ano. O draft deles foi bem simples, assim, nada que talvez tenha um impacto muito grande. Então, essa nossa ida para lá, cara, não é tentando gorar nem nada, mas eu acho que realmente é uma vitória. Assim, não tem uma dificuldade maior como a gente tem, por exemplo, ao pensar com os Ravens. Então, eu acho que realmente a questão desse jogo vai ser tranquilo para os Bills. É mancada falar sem parecer. Vai falar assim, a gente vai passar carroça, né? É mancada falar isso. É mancada falar isso hoje. No pré-jogo a gente fala, sem problemas.
Em seguida, nós recebemos o Miami Dolphins, né? Eu fiquei bem triste aí com essa partida, porque será um Thursday Night Football, né? Uma quinta-feira à noite de rodada dupla ainda, se não me engano. Eu acho que é rodada dupla não. Rodada dupla é o Monday Night, que vai ser depois. Monday Night. Thursday Night é solo. E receberemos o Miami Dolphins. Eu fiquei bem triste, haja vista aqui. O melhor momento para enfrentar o Miami Dolphins é inevitavelmente, né? Na segunda parte da temporada, com aquele frio desgraçado. E o time do Miami Dolphins não sabe jogar no frio, né? Felizmente também pra gente, não jogaremos no calor extremo de Miami lá. Eu acho. Não sei qual a temperatura em novembro de Miami. Mas... eu acho que não é tão frio. Quer dizer, não é tão calor. Não sei. Eu lembro daquele jogo contra o Miami Dolphins, acho que 2 temporadas atrás, né? Que os Bills perderam. E todo mundo saía. Os Bills passando mal com o calor. Foi. Temporada de 2023, cara. Saiu 3 caras porque não aguentava de calor. Eu quero ver se o Buffalo Bills tem coragem de vir enfrentar o Remo Lions aqui em Belém. Quero ver se eles são um homem de jogar aqui em Belém. Não tem. Ganha por WO. O jogador não consegue. Segundo um amigo meu que era do Pará, ele falava que tinha um combinado, que era antes ou depois da chuva. Porque sempre chovia. Aí você tem que saber se é antes ou depois da chuva, que tinha um horário para chover, no meio da tarde, no meio do dia, alguma coisa assim. Exatamente. Aqui em Belém ou chove o dia todo, ou chove todo dia. Então é para eles ficarem espertos. Tá ligado no procedimento. Dito isso, cara, aqui eu coloco vitória dos Bills, tá? O Miami Dolphins me passa pouca confiança aí nessa temporada. Eu estive mais confiante com o Miami Dolphins. E aí que vai até um ponto interessante, que a minha expectativa para essa divisão basicamente inverteu da temporada passada, com o primeiro e o terceiro colocado sendo os mesmos. Haja vista que eu imaginava os Bills sendo favorito e o Miami em terceiro lugar, com os Jets podendo ameaçar os Bills e os Patriots em último. Dessa vez, os Patriots foram para o segundo lugar, os Jets foram para o último e o Miami continua na terceira posição. Mesma coisa. Só que o Miami ainda tem algumas questões a resolver, né? Mas por um jogo sem casa, tem toda a questão do Miami Dolphins com o Tyreek Hill, que no fim das contas o wide receiver, quanto mais diva ele é, menos bom da cabeça ele é também, né? Os caras são meio bitolados, acho que faz parte da profissão. Vamos ver como vai estar o Miami Dolphins, mas, cara, eu acho que aqui é a vitória dos Bills, tá? O Jalen Ramsey, que provocou o Allen uma vez, né? E depois disso, o Allen não parou de cagar na cabeça dele para ele ficar esperto. Termina o jogo, ele vai pedir benção pro Allen. Brutal. Mas eu acho que eu coloquei aqui vitória dos Bills contra o Miami Dolphins nesse jogo de prime time aqui. O Bruno, o que é que tu me diz sobre essa partida? Eu concordo com tudo, assino embaixo, com tudo mesmo que você falou, porque para mim também a divisão mudou exatamente da mesma forma. Os Jets, infelizmente, estão lá em último, os Dolphins continuam em terceiro, e os Patriots, que agora que com essa reformulação deles aí, pode ser que eles venham a ser os que talvez dê um trabalho pra gente. Não menosprezando, mas realmente pode ser quem dê trabalho pra gente. Mas o Miami Dolphins, nesse jogo em questão, jogando em casa, que a gente já falou, que isso daí conta demais, e cara, o Miami não teve também nenhuma cartada muito drástica que mudasse. O Tua, a gente não sabe o estado do Tua, cara. Realmente é um negócio que acho que o Miami deveria estar um pouco mais de atenção, sabe? É real, eu não sei quando que vai ser o último jogo do Tua, porque a cada lesão que o cara toma é uma contusão e, putz, cara, isso é muito, muito arriscado, sabe? Então,
O que eu acredito é que esse jogo também é uma vitória garantida dos Bills. Não vejo o Miami interferindo muito nesse jogo, não. Também, mesma coisa dos Jets, não tô querendo corar nem nada do tipo, mas todas as cartas indicam mesmo sendo favoráveis aos Bills para esse jogo. E aí, Eric? Vitória dos Bills, jogando em casa. Primeiro, eu tô seguindo a minha cronologia aqui, tá? Então, por exemplo, o primeiro jogo em casa perdemos para os Ravens, ganhamos dos Jets, saindo de casa, sangue no olho. O primeiro jogo em casa, oficialmente, depois de uma derrota, a gente tem que ganhar, né? Então, duelo de divisão, 2 duelos de divisão seguidos, depois de uma vitória contra o Jets, a gente vai para cima dos Dolphins em casa para ganhar. O problema do Dolphins ano passado foi linha ofensiva, não conseguiam proteger o seu quarterback. Jogo corrido para toda a vida, e quando dava tempo, Tua conseguia fazer boas jogadas, mas você via que era esse o problema dos caras, eles não tinham uma boa proteção, e não foi o reforço que eles fizeram nessa pré-temporada. Então eu acho que o Tua vai ter trabalho de novo, o que o Célio falou, né, problema aí com o wide receiver, o melhor, considerado o melhor wide receiver e jogador há 2 anos atrás, né, na NFL, tá com um monte de problemas aí extracampo, e bastante filho para cuidar, né, e eu acho que o Bills ganha esse jogo, a vitória dos Bills em casa, a primeira da temporada, para engatar de vez. É isso. E essa aqui, cara, é uma sequência de 3 partidas em casa que os Bills vão ter, né? Curiosamente, uma sequência aí brutal de 3 partidas dos Bills em casa, que na sequência enfrenta o New Orleans Saints. E, cara, aqui é mais um vizinho que eu coloco. Mais uma vitória, né? O New Orleans Saints, que é uma bagunça completa. Né, hoje. E aí a gente vê o Derek Carr se aposentando, né? No meio da confusão. As opções de quarterback deles são o Spencer Rattler e o carinha o Tyler Sol, né? Que tem aquele lance vergonhoso, né? Que até compartilhou no Combine. Eu não tinha visto, cara, e o Celhão que falou pra mim desse lance aí do Combine, eu fui ver e eu fiquei viciado nesse lance. Cara, é brutal se você não sabe qual é, pesquisa aí o nome do quarterback do New Orleans Saints e escreva Combine do lado. Vai aparecer. E vai ser o primeiro vídeo que vai aparecer. Vai ser ele lançando essa bola. Mas, cara, é isso. O New Orleans Saints vem sendo uma bagunça já há alguns anos. Porém, vem de treinador novo, né? E aí pode dar um gás diferente para a equipe. Né? Pode trazer uma alma revigorada. Só que eu não acredito que seja o suficiente para conseguir essa vitória fora de casa. Então, confio bastante aí na equipe dos Bills nessa partida e coloco mais uma vitória aqui na conta. O Eric, o que é que tu me fala aí do Saints? Mais uma vitória pro Bills. Segundo jogo, terceiro jogo em casa, né? Vai ser uma excelente sequência aí. São 4 jogos em casa em 5, né? A gente só joga fora nesses primeiros 5 aí contra o Jets. Um time em completa reestruturação, né? Os caras apostaram aí no Derek Carr, se machucou ano passado e não volta mais, e são 2 quarterbacks novatos, né? O Spencer Rattler, ele jogou ano passado, mas ele não foi titular, né? Ele foi titular de uma parte da temporada. Antes dele tinha um outro quarterback, que eu esqueci o nome, que era o direto. E eles draftaram um outro QB. Mas é um time em total reestruturação, técnico novo. Vai ser bem difícil eles jogarem contra o Bills encaixado, vamos dizer assim, né? Com várias temporadas aí de continuidade. Vitória dos Bills nesse jogo em casa. Cara, não tem nem o que falar. Real mesmo, não tem mesmo o que falar. É vitória dos Bills. Infelizmente, o New Orleans Saints, que nem a gente mencionou, assim,
o time como se encontra no atual momento não está nem próximo dos seus melhores momentos. E jogo em casa, cara, tendo o jogo em casa já é um ponto muito forte para os Bills. A gente sabe muito bem disso e infelizmente acho que não tem muito como o New Orleans Saints mudar esse resultado. Sem segredo aqui, é uma vitória que deveria ser protocolar, só que aí, cara, a verdade é a seguinte. 2 anos atrás a gente também deveria ter tido uma vitória protocolar contra o fatídico New York Giants. Quem lembra dessa partida pavorosa do Buffalo Bills? Com o Tyrod Taylor, né? Como QB. Então, cara, os Bills têm essa péssima mania de complicar jogo fácil, né? Então, eu coloco uma vitória, mas se por um acaso os Bills entrassem naquela preguiça, depois de comer aquela feijoada, eu não duvidaria não que esse o jogo da preguiça dos Bills da temporada só na semana 4. Impressionante. Mas não duvidaria não, cara. Jogo à tarde, 2 horas, então, cara, 1 hora para ele, cedinho. Não duvidaria disso, apesar de não acreditar. Para esse último jogo em casa, aí sim, mais um prime time, né? O terceiro prime time em 5 semanas. 2, 3, 4. Nós vamos ter 4 prime times em 6 semanas. Um número interessante aí, curioso. Mas New England Patriots, que eu elevei aí o nível deles, né? Porque eles se reforçaram bastante nessa off-season, trouxeram um técnico já que eu considerava muito bom, que eu não entendi a saída dele do Tennessee Titans na época, que é o Mike Vrabel, né? Então, com o QB calouro, né, o Drake May, então, cara, eu acredito que a nível de temporada completa, o New England Patriots pode querer dar uma complicada, pode querer dar uma brincada, mas nesse jogo aqui eu coloquei ainda a vitória dos Bills, ainda acredito que os Bills têm plenas condições de ganhar, porque no fim das contas, apesar de todos esses reforços dos Patriots, eles ainda têm muitas lacunas. Então, por exemplo, o corpo de wide receivers deles, a melhor peça, querendo ou não, é o Stephon Diggs, né? Então, que vai retornar aí a Buffalo. Então, cara, Drake May chegando aí pela primeira vez dele como titular desde o início, muitos reforços, essa é a semana 5, né? Sim. Acredito numa vitória dos Bills, um prime time, um jogo divisional. E como eu disse já, e vou sempre repetir para todas as partidas importantes dessa temporada, em casa, acho que o fator emoção vai pesar. Acho que os caras não vão querer perder novamente, reiterando o que eu falei. Então, coloquei uma vitória contra os Patriots aqui. Milione, o que é que tu acha dessa partida aí contra a New England? New England, que nem os Patriots, que nem a gente mencionou já aqui, realmente para mim, na questão da divisão, são quem pode dar um trabalho pra gente aí, até porque não sei se todos vão se lembrar, mas no último jogo que a gente teve com eles na temporada na temporada passada, foi um jogo que ele foi muito mais difícil do que ele deveria ser. Drake May, cara, tá jogando bem. New England, o que eles fizeram de mudança nessa temporada, assim, eles tinham dinheiro à torto e direito para dar, tinha muita grana mesmo para gastar, e eles fizeram isso muito bem feito. Acho que eles têm agora um head coach, né, cabeça, um cara que tem aí um conhecimento e tem uma gana muito melhor. Então, e com essas outras peças, e também assim, no draft, cara, eles fizeram um bom trabalho, acho que também no draft, sabe, o Will Campbell, os caras conseguiram
conseguiram fazer uma boa mudança mesmo assim no elenco deles, cara. Então eu estou até mesmo ansioso para ver como que vai ser esse New England Patriots, dos Patriots, perdão, nessa temporada. A real mesmo é que eu tô colocando até uma fé de que eles vão conseguir fazer um bom trabalho, cara, nessa temporada. Mas contra os Bills em casa é uma peça muito forte, é uma coisa que a gente já mencionou aqui nos outros, não tem por que a gente ficar falando mais vezes, mas isso vai ser de uma gana muito grande para os Bills, e para mim é vitória. Não acho que os Bills vão entrar fraco, com o New Orleans Saints, que nem a gente mencionou. Pode ser que isso aconteça, porque os Bills gostam de fazer isso, mas os Patriots é um jogo em casa contra um time divisional, e de novo com a ex, né? A lei da ex aí de novo acontecendo. Eu acho que o Josh Allen não gostaria de perder para o Stephon Diggs novamente, principalmente em casa. Fala aí, Eric. É isso aí. Bom, vitória dos Bills. Eu acredito que vai ser um jogo bem difícil. Terceiro jogo divisional aí, em 4 jogos, ou seja, o que não aconteceu a temporada passada, né? A gente enfrentou praticamente tudo lá no final da temporada. Esse ano a gente tá pegando bastante jogo aqui no começo. Vai ser um jogo difícil porque o Patriots pode vir de uma sequência muito boa. Eu tava olhando o calendário do Patriots e o calendário deles não tá difícil. Eles têm o primeiro jogo contra Las Vegas, Miami, jogando em Miami, depois pega Steelers e Carolina. Então, assim, se a gente pensar que Carolina, Pittsburgh Steelers, sem quarterback ainda, sem definição, a gente não sabe se vai ser o Rodgers ou não, e o Raiders, meio capenga ainda, eles podem ter um 3-1 aí e vir para Buffalo querendo uma vitória. Então vai ser um jogo bem pegado. Dan Campbell, um excelente técnico, eu não sei por que ele já não assumiu ano passado. Parecia claro que ele ia ser o próximo técnico do Patriots, tendo histórico com eles, né, sendo ex-jogador. E ele vai aproveitar muito a experiência que ele teve com o jogo corrido. Então, podemos esperar muito jogo corrido nesse time do Patriots. E um quarterback que ainda é uma incógnita, né? A gente viu um pouco dele só no passado. Eu acredito que esse ano ele vai jogar mais. Espero que não seja tão bom quanto estou falando. Mas vai ser um jogo bem interessante. Eu acho que vai ser um jogo bem difícil para a gente. Mas ainda acredito numa vitória do Bills. Pelo time já está entrosado, vindo de vitórias. E está numa boa sequência aí em casa. E aí, cara, os Bills encerram essa passagem em casa e viajam para enfrentar o Atlanta Falcons fora de casa. Aí sim, no Monday Night Football de rodada dupla, no jogo aqui no Brasil, 8h15 da noite. Então, cara, com esse jogo aqui da Atlanta Falcons, acredito que tende a ser um jogo complicado, né? Porque eu até que gostei do que eu vi do Atlanta Falcons ali no fim de temporada, trazendo já o Penix para jogo, melhorou muito a efetividade da equipe. Com o Kirk Cousins não estava funcionando, e aí o Penix veio e deu uma renovada na equipe, né? E, cara, eles se reforçaram forte também nessa off-season, né? Nesse draft, então, eles tiveram 2 escolhas na primeira rodada, né? Eles literalmente subiram, entregaram a primeira rodada do ano que vem para subir, para pegar um outro jogador na primeira rodada desse ano, né? O que mostra muita gana deles, né? De vencer agora. Então acredito que
esse jogo deva ser uma complicação aí para a equipe dos Bills. Pode ser uma pedra no sapato. Eles pegaram o Jalen Walker na primeira escolha e depois pegaram o James Pierce Jr. Sim. Aí depois pegaram o Xavier Watts. Então eles nas 3 primeiras escolhas deles, eles pegaram 3 caras que poderiam muito bem ter encaixado nos Bills, por exemplo. Então é um time que eu acho curioso e quero muito ver como eles vão estar jogando. E aqui contra o Atlanta Falcons, diante dessas questões de uma melhora que eu consigo enxergar neles também, eu coloquei uma derrota na conta dos Bills fora de casa contra os Falcons. Ô Milione, o que tu acha desse jogo aí contra o Atlanta? Eu consigo ver esse resultado também que você mencionou, principalmente porque a gente está vindo de uma onda de jogos em casa e agora a gente tem uma viagem. Não sei se isso pode interferir aí para os jogadores, mas, cara, que nem você mencionou também, Celhão, o Atlanta Falcons, para quem acompanhou os últimos jogos deles na temporada, cara, eles estavam jogando até que bem, tava tendo uma qualidade melhor do que se estava se imaginando para eles, principalmente do que a gente tinha visto no começo. E assim, Jalen Walker, James Pierce Jr., eu acho que vão fazer nome, a não ser que seja mesmo um bust, assim, mas eu acho que esses dois aí têm muito a agregar para a defesa, né, do Atlanta Falcons, e eu acho que isso daí possa assim, interferir na questão do ataque dos Bills, mas eu não estou colocando ainda na derrota, eu ainda estou colocando ainda na vitória. Eu acho que vai ser acirrado, eu acho que não vai ser uma vitória fácil, vai ser uma coisa que vai ser caravada aí, que vai ser forçada para se dar, mas eu ainda estou apostando na vitória dos Bills para esse jogo. E aí, panorama? Eu também coloquei uma vitória para os Bills, tá? Vitória fora de casa aí contra o Atlanta Falcons. Era um time que eu tava torcendo ano passado, acredite ou não, foi o que você comentou aí quando a gente tava falando antes, né, antes de começar a gravação, que o Hard Knocks você pegou um certo apreço aí pelo Lions por conta do técnico. Eu peguei um certo apreço pelo quarterback, né, do Lions. Que desgrama, me fugiu o nome, tava o nome dele agora aqui, antes de ser o Michael Penix Jr. Atlanta Falcons, você tá falando? Pô. Ele foi contratado ano passado, Atlanta Falcons. Nossa, ele tava na série dos quarterbacks lá. O Kirk Cousins. Kirk Cousins. Nossa, eu fiquei um fã desse cara de um jeito. Que eu buguei porque ele falou Lions, aí eu buguei. O Célio falou do Lions, né? O quanto o programa Hard Knocks influenciou. E o Kirk Cousins, eu gostei muito dele naquela série Draft, então eu tava torcendo muito pro Lions ano passado. Acabei acompanhando a temporada e fiquei triste porque ele não foi bem. De qualquer forma, eu não gosto do técnico do Lions, cara. Eu acho que o Raheem Morris não acertou esse time. Eu não sei se ele vai conseguir acertar esse ano, mesmo com outro quarterback. Eles estavam jogando bem ano passado, sim, mas tinha aquele sentimento de tô sem responsabilidade, mas, sabe, vou jogar o que der para jogar, e eles jogaram bem. E aí, começando a temporada, é tudo com responsabilidade de novo, jogos difíceis. Então, eu acho que o Bills já vai estar numa boa sequência de vitórias aí, a gente vai para Atlanta e vai ganhar esse jogo. Infelizmente, pro Kirk Cousins, eu acho que ele vai ter que trocar de time. A tendência é... Cara, até curioso, né? Essa questão do Cousins, porque foi um planejamento bem esquisito, pagar rios de dinheiro para ele, draftar o Penix Júnior, né? Então... E aí ele vai ficar escanteado esse ano, será? Porque, cara, ele tem grana para receber e quais times vão querer pagar hoje, né? Tem poucas opções aí para ele no mercado, né? Ainda. Então, cara, situação aí. Saints, pô, difícil.
Eu ia falar que o Saints está atolado, né, em dívida de cap. Eles têm que pagar. Provavelmente eles estão pagando o cap do primeiro contrato do Drew Brees ainda, né, até hoje. Então. Mas aí, cara. Já tô na merda mesmo. O que é que custa? Mais um pouquinho. Mas a gente ganha esse jogo. Mas é isso, cara. No Atlanta Falcons. Daí os Bills têm a sua bye week bem cedo nessa temporada, na semana 7. E na semana 8 viaja para enfrentar o Carolina Panthers em Carolina. Esse é outro jogo também que pode ser perigoso, voltando de folga, né, enfrentando o Carolina Panthers, que veio crescendo, pode ter ainda tem questões, ver como o Bryce Young que melhorou na última temporada, mas ainda está muito aquém do que se esperava dele, né? Sim. Mas é uma equipe que ainda tem questões a resolver aí, né? O Dave Canales, que é o técnico, até conseguiu ajustar para melhorar a situação deles, melhorou, mas ainda está muito abaixo ainda da questão de disputa. E se os Bills entrarem sérios, com a cabeça no lugar, né? Que a gente já viu várias vezes os Bills não fazerem isso, né? Eu acho que aqui é a vitória dos Bills também. Eric, o que é que tu acha aí dessa partida contra os Panthers? Eu vou puxar pro histórico do Bills depois de byes com McDermott. A gente é muito bom depois de uma bye week, cara. Então, eu acho que a gente ganha do Panthers. O Panthers também tá em reconstrução desde que draftou o Bryce Young. Teve realmente a melhora dele ano passado. Eles deram boas armas para eles, né? Vai ser o segundo ano aí de rookies, né? Do Xavier Legette, né? Que foi draftado na nossa pick ano passado. A gente trocou com eles, né? Para descer para a segunda e pegar o Keon Coleman. E eu acho que vai ser um jogo interessante, assim, para a gente analisar tanto o Bills por ser uma bye cedo e para a gente ver como o Panthers está já na temporada, porque já é o oitavo, né? Ele está chegando aí no meio da temporada. Para ver se realmente essa NFC Sul, né? NFC Sul vai ser uma mão que o pessoal está falando agora na temporada ou não. Mas eu acho que a gente ganha, dado o nosso histórico aí de bye week, o pessoal acaba descansando bastante, volta bem ajustado, espero que continue a vitória do Bills. E aí, Bruno? Cara, eu vi não somente uma pessoa, mas eu vi duas pessoas colocando uma derrota pra gente nesse jogo contra o Carolina Panthers, porque eles estavam pensando exatamente nisso depois da bye week, mas que nem o Eric mencionou, cara, a gente depois que tem a bye week tende sempre a voltar pelo menos mais focado, não tem esse lance de se perder, só que também é uma bye week bem cedo que a gente tá tendo, né? Então meio como você tá meio colocando o time nos trilhos, esquentando, você dá uma parada, mas tudo bem, não é tão ruim. Acho que os Eagles no ano passado, né, na temporada passada, teve também uma bye week bem cedo também e chegou ao Super Bowl tranquilamente. Então, isso talvez não impacte tanto quanto a gente esteja pensando, mas eu ainda acredito ser uma vitória dos Bills também contra o Carolina Panthers. Bryce Young está começando a melhorar, está começando a se entrar mais no eixo da NFL mesmo. Ele sofreu, aí teve uma dor de crescimento bem grande, né, do college para a NFL, mas, cara, tá conseguindo entrar na engrenagem e entender melhor o jogo, né, jogo jogado aí na NFL. Os Panthers estão trazendo armas para ele, né? O primeiro pick deles foi um wide receiver, né? No round 1 com o Teitarone, né? Teitarone, acho que é o nome do rapaz, Teitarua. O Teitarua McMillan. Teitarua McMillan. Então, assim, depois disso eles vieram pegando defesas, né? Se eu não me engano, eles pegam 2 edges, o Scorton e mais um.
Então, assim, é um time que também está passando por uma reformulação, mas eu acredito que eles vão estar já bem melhores do que alguns outros times, como o Saints, que nem a gente mencionou. Então, eu não acho que vai ser um jogo também passeio no parque, mas eu estou apostando aí também na vitória dos Bills com os Panthers. Sem dúvida. Na sequência, né, mais uma vez, nós recebemos Kansas City em Buffalo. Um jogo ali da tarde. E, cara, qual é a tendência desse jogo com Kansas City? Esse é o mesmo roteiro de sempre. Um jogo difícil, complicado. Mas aqui, para a gente terá um destino diferente. Para que o efeito borboleta causado nesse jogo mude a nossa história eternamente. E aqui nós teremos uma derrota para ver se finalmente invertemos os polos. Você não tá nesse negócio. Eu não estou mais aguentando. Eu não ligo, cara. Sério, você não tá fazendo análise, você tá botando aí, é mesmo uma questão de mandinga. Eu tô entendendo isso. Você só tá invertendo para tentar fazer uma mandinga para depois. Obviamente. Cara, porque olha, eu vou te falar uma parada, meu irmão. A gente tem plenas condições de ganhar esse jogo. A gente em casa se impõe muito, né, na temporada regular, ganhar tudo. E eu não estou mais suportando ganhar a temporada regular. Então, cara, que derrota dos Bills, show do Mahomes, todo mundo desacreditando desse time. Os caras vão dar a volta por cima. Olha isso. É isso aí, cara. Mas, cara, é isso, cara. É isso, cara. Vai ser um jogo disputado, como sempre é. Uhum. Né? O Chiefs perdeu ali o Joe Thuney na linha ofensiva, que foi um problema para eles nessa última temporada. Mas eles também reforçaram novamente ela. Sim. Né? Foram buscar no draft o Josh Simmons pra linha. Exatamente. Então, cara, é inevitável. Vai ser um jogo complicado. Todo jogo contra o Kansas City é difícil. Tem um jogo que tenha sido fácil, né? Então, é chover no molhado fora das nossas partidas contra a Kansas City. Mas aqui eu vou colocar uma derrota do Buffalo Bills. O Milione, que é que tu vai aí nessa partida aí contra o Kansas City? Eu concordo com o Celão também. Acho que todo mundo sabe que vai ser um jogo acirrado. A NFL sabe disso, por isso que Bills continua a enfrentar Kansas City. Por isso que virou o que é um jogo aguardado. Pode ter certeza disso, que não é só para os torcedores dos Bills ou por torcedores do Kansas que ficam aguardando essa disputa, não, cara. É a NFL mesmo que fica aguardando, porque sempre é show, sempre é algo, assim, lindo de se assistir. Mas, diferente do Celão, eu não tô querendo que continue da mesma forma. Eu não tô mesmo. Não tô, pelo amor... Que isso, cara? Não, nas playoffs dessa vez vai ser diferente. Mas eu acredito que na temporada regular vai ser a mesma coisa. E eu acredito nas vitórias dos Bills aí rolando contra o Kansas, principalmente por ser em casa. E também porque eu acredito que no tempo já vai estar começando a ficar um pouco mais frio. Então, acho que isso talvez interfira um pouco aí para Kansas. Eu sei como que os Bills gostam de jogar em casa, e aquilo que a gente já mencionou, mas contra Kansas tem um gosto mais diferente, né? Um pouco mais saboroso. Então eu tô apostando na vitória dos Bills aí contra o Kansas City. Vai ser isso a visão, meu glorioso. Cara, eu tô com o Célio. O nosso cara invertendo. Vocês não estão analisando, vocês estão invertendo. Só eu não tô analisando nada. Eu tô querendo que a gente perca na temporada regular para acabar logo essa desgrama de só ganha temporada regular e perde no playoffs. Eu acho que eu tava analisando o calendário do Chiefs. Eu acho que o Chiefs tem um calendário melhor que o nosso, no sentido de facilidade. E a sequência,
o Chiefs, geralmente, nas últimas temporadas, tem pego o Bills ou depois da bye week, ou pouco depois, ou antes, né? E essa temporada vai ser antes da bye week deles. Então, eles pegam antes da bye week, descansam, e depois vem uma sequência muito tranquila. Denver, ou Dallas, Houston e Chargers. O divisional, e aí Tennessee e Denver. Para acabar o jogo. Então, assim, se Denver não mostrar o que mostrou esse ano que vem vai ser tranquilo os Chiefs nessa sequência. Então, eu acho que eles vão para Buffalo. Se não ganhar dos Bills na temporada regular, descansar para depois ter esse sprint final aí. Tá de novo, infelizmente, a primeira seed do draft. Eu acho que a gente perde não porque eu tô analisando o jogo, como o Bruno falou, e sim porque eu quero que a gente ganhe o playoffs dele, então vamos perdendo na temporada regular. Eu acho que esse ano, infelizmente, vai ser uma derrota pra gente. Mas é isso, torcendo para ganhar, e aqui agora, nessa previsão, como o meu chute lá, né, de quantos o Bill vai ganhar e vai perder, eu acho que essa vai ser uma das derrotas do Buffalo Bills. E vamos torcer aí pra gente não perder mais depois disso. Exato, cara. Situação aí complexa, essa relação aí que a gente vive com o Kansas City Chiefs. Né? Uma situação bem complicada. Uma relação bem tóxica. Na sequência, a gente viaja para enfrentar o Miami Dolphins fora de casa. Em Dolphins. Então, cara, assim, é vizinho aqui pros Bills, tá? Sem segredo. Jogar em casa. Jogar em casa é bom demais. Porra, jogar em casa, os caras. Mas o Paulo Antunes fala isso toda vez, mano. Ele joga 2 vezes em casa contra o Miami. Isso é só eu, cara. Cara, mais uma vez aí, repetindo a escrita. Mas, cara, acredite ou não, eu tenho mais receio de uma partida contra o Miami Dolphins lá no início do campeonato do que com essa, tá? Sem brincadeiras. Mas aquilo que a gente falou no Miami Dolphins no início, né? Tem todas essas questões que, cara, aqui já vai ser semana 10, já vai estar muito evoluído pro bem ou pro mal a equipe, né? Já teremos uma noção maior, mas mais um vizinho aqui que eu coloco na conta dos Bills. Os Bills performam muito bem contra o Miami Dolphins lá na casa deles, né? Tirando aquela derrota contra eles que a gente citou, que os caras estavam passando mal. Depois a gente ganhou em playoffs, em jogo decisivo que valeu a vaga nos playoffs, valeu o título de divisão, na verdade, né? Que o Deontay Hart nunca tinha feito nada com o retornador dos Bills, do nada retornou uma bola espetacular. O Trent Sherfield pegando uma bola lindíssima, tá ligado? Essas coisas mágicas, existe um misticismo por trás de Bills e Dolphins no estádio deles que nos favorece geralmente, né? Então, cara, aqui eu coloco um V. Como eu disse, não sei como é a temperatura de Miami em novembro, nesse horário, que vai ser 1 da tarde lá. Não sei, acho que o horário de verão aqui ainda não vai ter acabado. Então vai ser 2 horas da tarde no horário de Brasília. Então, não sei como vai estar lá, se vai estar muito sol, se vai estar muito quente, mas, cara, não tô botando muita fé no Miami Dolphins esse ano, sem brincadeiras. Leone, o que tu acha aí dessa partida? Cara, aí eu tô indo na controvérsia, né? Aí eu tô indo contra o que vocês estão falando, mas pra mim, aqui é a primeira derrota dos Bills, pra mim, na minha análise. A gente só vai ter essa derrota acontecendo agora contra o Miami, porque a gente está vindo de um jogo pesado contra o Kansas City. Eu não estou torcendo para que isso aconteça, mas eu acredito que às vezes possa até mesmo ter algumas lesões. Aí os Bills viajam para Miami. Miami, por mais que realmente a tendência é de que seja
aquele passeio, mas eu não tô pensando nisso, eu tô pensando que talvez os Bills aqui venham com aquele salto alto que a gente, toda temporada, pelo menos um jogo a gente sempre faz, e eu tô sentindo que talvez seja nesse jogo. E os Bills talvez entrem dessa forma aí, contra o Miami, na casa deles, e talvez a nossa primeira derrota venha aí para mim, nesse quesito, tá? Talvez, eu tô colocando isso real mesmo por causa do jogo que veio anterior, do porquê da gente tá indo para lá, e a gente não sabe, realmente, novembro, a temperatura em Miami, será que vai estar um calor? Talvez não seja um absurdo, mas é um horário ruim, às vezes se tiver sol, e isso interfere bastante. Mas para mim tá aí uma derrota dos Bills acontecendo aí contra o Miami fora de casa. E se aí, Eric? Seguindo o meu script aqui, né? O Miami pegou o Bills na primeira parte aí da temporada. Terceiro jogo a gente tinha perdido pro Ravens em casa, então era o primeiro jogo em casa do Bills, foi contra o Miami, e a gente tava com sangue no olho para ganhar em casa, ganhamos deles. E agora a gente vai ganhar deles de novo, porque a gente tá vindo de uma derrota pro Kansas City Chiefs, em casa. Então o Bills vai com sangue no olho de novo para jogar contra o Miami, segundo o meu script, e a gente ganha deles. Eu gosto muito de ouvir as zoeiras do Paulo. Às vezes eu fico até um pouco com dó dos torcedores do Miami Dolphins quando escutam Paulo Antunes xingar o próprio time. De qualquer forma, é um horário que o pessoal, vamos dizer assim, né? A NFL não entende que é um jogo grande, colocou as 2 horas aí do domingo, ou seja, vai ser um jogo num horário tranquilo. Não acho que a temperatura vai influenciar nesse jogo, mas ainda assim é bom prestar atenção. E o Bills ganha esse jogo e pode ser, talvez, dependendo de como tiver aí a temporada do Dolphins, o último jogo de Bills e Mike McDaniel, né? Porque eu acho que esse ano ele vai entrar bem balançado nesse time. Faz 4 ou 5 anos já, eu não sei quanto tempo ele tá no Miami, mas assim, é sempre promessa, né? Até agora ele não conseguiu cumprir. Bom, para mim é mais uma vitória aí do Bills. Na sequência, a gente enfrenta o Tampa Bay Buccaneers em casa. Aqui que Tampa Bay Buccaneers para mim é o time mais forte da divisão dele, né? Da divisão. Não estou confundindo. Pode dar um trabalho, né? O Baker Mayfield se encontrou lá finalmente, né? Se eles estiverem inteiros, com Mike Evans, com Godwin, que permaneceu na equipe, né? Então podem dar um trabalho ofensivamente, mas eles tinham dificuldades defensivas ano passado e eles pouco atacaram isso no off-season. Então ainda acredito que os Bills podem se sobressair ofensivamente bem diante deles. Então coloquei mais um vezinho aqui nos Bills, a vitória contra contra o Tampa Bay Buccaneers. Então é uma vitória que eu tô esperando. Eric, o que é que tu acha aí desse jogo contra o Tampa? Eu também coloquei uma vitória, tá, em casa. Vai ser, como você falou, né? O Baker se encontrou lá e é um time bastante ofensivo, né? Eles pontuaram bastante ano passado, porque eles têm o Baker Mayfield com um braço muito forte e bons recebedores de catch ratios, né? Que eles chamam uma boa média de catch com o Mike Evans e o Godwin. Eles pegaram o Emeka Egbuka no draft, ou seja, vai ser um time full ataque, né? Todo pro ataque. E vai ser um excelente teste para nossa defesa, né? Então espero aí que a defesa apareça, consiga segurar esse ataque aí, mas eu acho que o Bills leva, assim, justamente por conta do nosso ataque. Eu acho que o nosso ataque vai bem esse ano. Mais uma vitória para os Bills aí contra a Tampa em casa. Uma coisa que a gente não mencionou, mas é que assim, depois que a gente volta da bye week, a gente tem McCoy de volta e o Okojobi, né? Então, tipo assim, sim, os jogadores que a gente acabou contratando aí, pensando nessa questão de melhorar a nossa defesa, vai estar de volta aí depois da bye week. Tirando o Baltimore Ravens, cara, foi
até que, assim, uma ajuda da NFL, nossa questão da agenda, porque os outros jogos são tranquilos para a gente segurar sem esses dois caras, pensando que talvez eles realmente sejam peças fundamentais para a defesa que os nossos técnicos tenham pensado. Mas depois da bye week nós teremos eles. E aí eu vejo que isso vai ser fundamental para esses jogos depois, né, da nossa bye week. Então, assim, contra a Tampa Bay, mesmo com essa questão ofensiva do Tampa Bay ser muito bom, sim, eles são bons na ofensiva, mas também a defesa do Tampa Bay também é uma defesa boa. Mas mesmo assim eu acho que a vitória do Buffalo em casa contra a Tampa Bay é muito mais favorável para a gente nesse quesito. E mencionando de novo, eu acho que talvez a nossa defesa já esteja mais entrosada. Eu espero muito que a nossa defesa já esteja bem mais entrosada nesse período. Então, acho que a gente consiga até, se não entrar com salto alto de novo, aquilo que a gente sempre tem que mencionar, mas acho que a gente consegue até uma vitória sem passar nervoso e sem ficar roendo todas as unhas. Sem segredo aqui contra a Tampa Bay nessa altura do campeonato. Bom, seguindo, nós viajaremos para pegar o Houston Texans fora de casa, né, no último prime time da temporada, pelo menos da temporada regular. E cara, assim, acho que nem a derrota dos Chiefs me indignou tanto quanto o jogo de Houston, né? Que eu volta e meia me revoltava, que eu sempre trazia ele à tona, continuo sempre trazendo, nada me revoltou mais que aquela derrota no ano passado. Mas, cara, assim, acredito que a gente teve plenas condições de ganhar aquele jogo, né? A gente errou muito defensivo e ofensivamente, muito grande parte do jogo. E, cara, o Houston Texans não mostrou nada que me faça pensar que esse jogo não seja uma vitória. Ainda mais pensando nas seguintes condições. Ano passado eles tinham uma terrível linha ofensiva, né? E eles fizeram o que para resolver isso? Nada. Então, assim, cara, o problema vai continuar lá. Em tese, nós melhoramos a nossa linha defensiva, né? Então, teoricamente, é para dar uma pressão maior neles, né, no Stroud. Então, eu coloquei mais um vizinho aqui em Houston, porque eu acredito muito que essa vai ser a grande chave desse jogo, sabe? A linha ofensiva ruim deles versus a nossa, espero eu, boa linha defensiva. Acredito que na semana... Isso aqui é semana 11, 12? 12. 12, né? Na semana 12, muita coisa pode ter mudado. A linha ofensiva deles pode ter virado uma linha ofensiva brilhante. Mas eu acho que não é o caso. Mas, bom, coloquei mais uma vitória aqui dos Bills diante do Houston Texans. O Milione, o que tu acha? Eu acho que, novamente, concordando com você, aquela derrota contra a Houston Texans era, assim, uma coisa que a gente não só deveria ter ganho, mas a gente poderia ter ganho, a gente tinha tudo para ganhar, mas foi cagada atrás de cagada, chamada esquisita, o McDermott, Deus me livre, o que ele fez naquele jogo. E, cara, Stephon Diggs, sabe, a gente tinha que ter ganho esse jogo. Depois aquele meme que ficou vazando do Stephon Diggs olhando de canto do zóio pro Josh Allen. Assim, foi uma patifaria aquele dia. E assim, eu gosto do Houston Texans, de verdade. Eu gosto do CJ Stroud. Cara, é um moleque que ganhou meu respeito como QB, assim. Eu acho que ele tem muita responsabilidade, é um moleque que tem cabeça, tem tudo para ir para frente. Infelizmente não teve um ano tão bom, né, no ano passado, mas eu acho que o CJ Stroud realmente tem tudo aí para seguir na NFL bem. Só que, cara, eles não melhoraram a questão defensiva deles, eles também tiveram alguns cortes aí na questão do ataque. Acho que o CJ Stroud, infelizmente, não vai ter tanta forma de melhorar talvez a diversidade no ataque dele.
Eu acho que essa também é uma vitória, não somente por esses quesitos, mas também pelo fato de que a vingança, né? Acho que isso cabe também aos jogadores, cara. Acho que eles têm esse amargo na boca por essa derrota. Josh Allen é muito competitivo, a gente sabe disso, então, para mim, tá claro de que essa volta aí para Houston vai ser mesmo uma procura mesmo de redenção para aquele jogo merda que foi feito. É terrível, né? O que é que tu diz aí, Eric, desse jogo? Eu também coloquei vitória pro Bills, último prime time, como você falou aí, da temporada regular. Estamos esperando mais uma vez a gente passar aí para os playoffs. Também, assim como o Milione, gosto do CJ Stroud, ele jogou muito bem. A zica ano passado dele foi tentar dar conselho do Bears. Ai, caramba. Pro Caleb Williams. Caleb Williams. Ele chegou lá, opa, jogue de boa, seja humilde. Aí ele acabou não sendo humilde e se autozicou. Eu acho que vai ser um jogo bem difícil pro Bills, porque o Houston vai vir com um bom ataque esse ano, né? De novo, é o que o Milione falou, o que o Célio falou. Eles não podem não ter uma boa linha ofensiva, mas eles têm um bom QB, um bom ataque e um bom jogo corrido. Então, e o técnico deles é um técnico defensivo, né? Então os caras vão vir com bastante ânsia nessa temporada. Eu acho que vai ser um jogo difícil, mas eu coloquei uma vitória para os Bills aqui, porque a gente vai estar embalado aí depois da derrota do Chiefs, a gente vai estar pegando fogo. Então acho que o Bills ganha esse jogo fora de casa e também para tirar a estigma do ano passado. Bora, Bills. E, cara, na sequência a gente continua jogando fora, mais uma viagem, e a gente enfrenta o Pittsburgh Steelers fora de casa. Em novembro já deve estar um clima frio, né? Pittsburgh é uma cidade que é muito gelada, né? Só que, cara, a verdade é a seguinte: o Pittsburgh Steelers se reforçou defensivamente, né? Trouxe o Harmon no draft, trouxe o DK Metcalf na off-season, né? Trocou por ele, né? Dispensou o George Pickens, mas nada disso faz mudar a principal situação do time, né? Que é quarterback. E aí, cara, hoje o quarterback dos Steelers é o Mason Rudolph. E assim, se até lá continuar sendo o Mason Rudolph, eu coloco vitória dos Bills. Confio bem pouco nele. Quem é que tá cotado também para estar lá? Aaron Rodgers. Se o Aaron Rodgers for realmente o QB, eu acho que as chances deles aumentam um pouquinho. Mas eu continuo botando vitória dos Bills. Infelizmente, pro Aaron Rodgers, confio bem pouco nele nessa altura do campeonato. Então, cara, o Pittsburgh Steelers, a depender desse QB room deles aí, rapaz, a vida deles não vai ser fácil essa temporada, não. Manter o recorde positivo do Tom, apesar do bom treinador que ele é, né? Uma hora isso pode dar ruim. E, cara, aparentemente, essa montagem de elenco aí privilegiando várias posições, mas deixando, não é que deixou, né, de lado, é que depois do Big Bang simplesmente não deu certo, né, nada. Kenny Pickett não deu certo, Aaron Rodgers não deu certo, então fazer o que, né? Para eles foi difícil. Eles até pegaram um QB no draft, né, mas lá para as últimas rodadas, o Will Howard. Pode ser que ele seja titular, né? Quem sabe aí. Não é duvidar, mas eu coloquei vitória para os Bills nessa partida aí também. O Eric, quer que tu me fala disso? Bom, eu tô torcendo para que o Rodgers vá para lá e a gente possa bater nele mais uma vez. Putz. Não tomou na Hail Mary? O Will Howard foi o campeão, não foi? Então, com o Ohio State? Com o Ohio State. Ohio State. Então, o depth chart é Mason Rudolph, Will Howard já em segundo e Skylar Thompson.
Olha só que bela classe de quarterbacks. E possivelmente um Aaron Rodgers. Cara, eu acho que é uma vitória do Bills. O Steelers não soube aproveitar o excelente técnico que eles têm em todos esses anos. Ano passado ele teve 2 quarterbacks, assim, já foram titulares na liga. Ele conseguiu utilizar bem eles e eles deixaram os 2 saírem do time para um sonho de Aaron Rodgers. Não sei se foi pelo sonho, mas ou pelo valor que eles queriam de contrato. De qualquer forma, a defesa do Steelers é sempre uma defesa chata de enfrentar. Os caras sempre são muito difíceis de se enfrentar. Mas eles não têm potencial de ataque. Acho que o único jogador que sobrou aqui, né, que é o DK Metcalf, que veio, mas que sobrou do time que a gente conhece, talvez seja o tight end, né, o Pat Freiermuth. Eu acho que o Bills ganha do Steelers e uma opinião pessoal aí, se um dia o Buffalo Bills resolver cortar, né, se desfazer aí do McDermott, um cara que eu queria que treinasse o Bills era o Mike Tomlin. Eu adoro esse cara. Com certeza. Vitória do Bills. Batendo velho, se possível. O McTominay ou o Dan Campbell. Se bem que a gente mencionou que o Dan Campbell é meio maluquice às vezes, mas McTominay com certeza. Mas eu, ao contrário dos meus colegas, eu acredito que talvez nesse daqui a gente tenha uma derrota contra o Pittsburgh, não por questão da ofensiva deles fazer alguma coisa, mas por questão da defesa e também pelo fator viagem que a gente vai ter vindo de um jogo contra o Texas. É uma viagem longa, de Buffalo para Texas é uma viagem longa, então ida, volta, e depois é mais uma viagem para ir para Pittsburgh, é um negócio cansativo. Eu acho que a gente já estaria assim caminhando aí para uma reta final, a gente já até conseguiria talvez enxergar como que vai estar a questão das vitórias, questão de divisão, questão de quantos que a gente precisaria se empenhar nos jogos. Mas, cara, a defesa de Pittsburgh é uma defesa muito física. TJ Watt para mim é um gênio, né? Assim como o irmão dele foi. Então, eu tô colocando aqui que talvez a gente tenha uma derrota por essa questão física mesmo e pelo cansaço que talvez a gente tenha aí das viagens. Tá. Bom, então, depois dessa sequência de viagens fora de casa, a gente volta e recebe o Cincinnati Bengals. O Bengals que ano passado não foi aos playoffs, tentou ali até o último momento, só que, cara, o Bengals, toda a força ofensiva que eles tinham, eles tiveram que sacrificar algo, e foi a defesa, né? A defesa dos Bengals, que era uma água no último ano, e que no fim das contas, cara, se continuar assim como foi, cara, primeiro, acredito que esse jogo possa ser uma grande trocação, tá? Uma trocação franca, que o ataque dos Bengals, querendo ou não, é muito forte. E a gente tem que ver como é que a defesa dos Bills se encaixaria com o ataque deles. E a gente, ofensivamente, também conseguiria jogar muito bem contra eles. Eles, no draft, foram atrás do Shamar Stewart-Edge, mas gostaria de ver como o Bengals reagiria nessa nova temporada. Aqui a gente já vai estar na semana 14 contra o Cincinnati Bengals, já teve grande parte da temporada, né? Então, assim, é um jogo que eu coloquei vitória, porque eu acredito que o nosso ataque pode conseguir se sobressair muito, também por estar em casa, mas é outro jogo que, cara, vejo muito uma trocação franca entre as duas equipes, aquele jogo de muitos pontos. Então, uma derrota que não me surpreenderia, mas eu coloquei vitória pro Buffalo Bills aqui, tá? Bruno, o que é que tu acha aí desse jogo dos Bengals?
Vai ser um famoso tomar lá da cá, né, cara? Concordo plenamente que vai ser tiroteio para tudo que é lado. Não assusto nem um pouco se for aqueles placares bem altos de ambas as partes. Cincinnati Bengals ofensivamente, né? Joe Burrow é um ótimo QB. Não sabemos se nessa ele tem um problema de questão de às vezes se lesionar. Então a gente não sabe se às vezes pode acabar acontecendo algo desse tipo. Mas torcemos para que não, mesmo que o Joe Burrow seja uma arma muito poderosa para os Bengals, mas a gente nunca vai torcer aí pela lesão de alguma pessoa. Mas acredito que ofensivamente o Cincinnati Bengals vai vir com tudo. Defensivamente eles tiveram sim alguns acréscimos aí que possa ter ajudado, mas eu não sei se isso vai interferir tanto. Então por isso que eu acho que vai ser esse tiroteio aí de tomar lá da cá mesmo. Mas é um jogo em casa, dezembro, a gente sabe que pode, né, Jingle Bell, tá vindo neve aí. Então isso pode interferir no jogo contra os Bengals. E eu vou apostar também na vitória, né, contra o Cincinnati. Também nada muito expressivo, não vai ser muito um passeio no parque, não. Vai ser realmente um jogo bem acirrado, mas vai ser um jogo bonito de se assistir. E eu acredito na vitória dos Bills vindo aí contra Cincinnati. E aí, Eric? Eu também coloquei vitória dos Bills. E esse jogo, na 14ª semana, né, na semana 14, pode ser um jogo aí de perseguição a seed 1, né, vamos dizer assim, no meu histórico aqui, a gente já perdeu 2, então a gente está com 10 vitórias e 2 derrotas, e esse jogo levar a gente aí para 11 vitórias e 2 derrotas, ou 10-3, né, a gente pode estar à mercê de uma seed 1, então jogando em casa, eu acho que é um jogo que o Bills vai enfrentar como um tem que ganhar. E o Bengals é um possível oponente para um playoff, né? Se eles estiverem bem na temporada. Então, eu acho que vai ser aquele jogo bem pegado, bastante ponto, mas que a gente ganha e vai servir aí de combustível para o final da temporada, e se tudo der certo, a gente pegar essa seed 1 finalmente. Vitória dos Bills em casa contra o Cincinnati Bengals. É isso. Complementando, torcer pro Trey Hendrickson não renovar com esses caras. Do jeito que tá a situação deles, né? É um a menos. Já vai sair esse divórcio dos dois. Bom, depois disso a gente vai para 2 partidas fora de casa. A primeira contra o New England e a segunda contra o Cleveland Browns. E aqui sem muitas coisas a falar sobre New England. Semana 15, tudo que eu falei na primeira partida sobre que eles podem evoluir, acho que aqui o time já vai ter encaixado, o time já vai ter evoluído bastante, né? Novamente, o Drake May pode ter se provado muito bom quarterback mediano também. O Mike Vrabel pode ter conseguido encaixar a defesa dos Patriots. Os Bills podem estar brigando ali pela divisão. Então, e depois de uma sequência aí boa de vitórias, né? Miami, Tampa Bay, Houston, Pittsburgh, Cincinnati, eu coloquei uma derrota fora de casa contra o New England Patriots. Ô, Eric, o que é que tu acha dessa partida aí contra o Patriots? Esse jogo de volta. Como você disse, né, sem muitas delongas, eu acho tudo isso que você falou, menos a derrota. Eu acho que o Bills ganha do Patriots, e eu acho que esse vai ser o jogo que a gente ganha a divisão. Né? Eu acho que o Bills vai para lá tendo que ganhar esse jogo para poder ganhar a divisão. Espero, lógico, ter ganho antes, igual foi ano passado. Né? A gente ficou aí com 6 jogos tranquilo, já sabendo que é para o playoff. Mas eu acho que esse jogo vai definir a divisão para a gente. E o Bills vai para vencer. É uma possibilidade, né?
você comentou, o Drake May pode ser um quarterback bom ou um mediano, e a gente pode até jogar contra o Josh Dobbs, né, que ele tá lá no Patriots. Então, vai depender aí de como vai ser essa temporada deles. Mas eu acho que a gente leva essa vitória para casa, a divisão e a vaga nos playoffs aqui na semana 15. Cara, também, não tem muito por que a gente se prolongar, mas a questão aqui é que eu também tô junto com o Celeu nessa, eu acredito que talvez aí venha a derrota pra gente. Drake May também no último jogo que a gente teve com ele, cara, ele deu um trabalho maior do que deveria e com jogadores piores do que tinha. Então, eu apostei sim na vitória contra os Patriots, né, no nosso primeiro jogo aqui em casa e acredito que vai estar, né, naquele fogo da gente, no início da gente querer pegar com tudo. Aqui a gente já está começando a chegar já na reta final. Acho que talvez aí a divisão talvez já esteja, às vezes até mesmo garantida, ou com já chegando prestes a isso acontecer. A gente vai estar, óbvio, de olho aí na City 1, mas eu sinto que talvez os Patriots consigam um jogo até acirrado, assim, mas eles consigam arrancar a vitória da gente na casa deles. Então, para mim, também tá na questão aí da derrota para esse jogo. Bom, na sequência, os Bills enfrentam o Cleveland Browns fora de casa, né? Esse jogo, por sorte, é de dia. Bom, e tem aquele vídeo clássico do Cleveland Browns, né, numa partida à noite, que tá caindo mais, né, um pouquinho de neve, pequenos flocos, e 10 minutos depois o campo não existe mais, né? Só tem água congelada. Então, cara, pode ser uma vantagem, apesar do frio extremo que provavelmente vai estar. O Cleveland Browns é outra bagunça, né, quando se trata de QB e tudo mais. O Stefanski, o treinador, até tenta salvar a equipe como dá, só que, cara, a cilada que eles acabaram se metendo, dando muito dinheiro, vendendo a alma praticamente para contratar o Deshaun Watson, tá cobrando caro para eles, né? Então, assim, Houston agradece. Pode ter uma grande consequência dessa temporada para o Cleveland Browns, porque nem saber quem é o titular a gente sabe, né? Muitos podem falar que é o Flaco, porque é o mais velho lá, só que o Kenny Pickett também está por lá. Só que eles também draftaram o Dylan Gabriel, só que eles também draftaram o Shedeur Sanders. Então, cara, esse QB room dos Browns é uma salada, é uma mistureba que eles fizeram aí, moleque. Não sei nem como vai ter essa situação dos Browns lá. Pode ter jogado já 3 QBs, pode estar na experiência Sanders já no fim da temporada. Cara, coloquei vitória aí contra o Cleveland Browns. O Bruno, o que é que tu acha desse jogo? Cara, também coloquei na vitória também pro Cleveland Browns, contra o Cleveland Browns. É uma vitória que eu gostaria até porque para ver se o Myles Garrett dá uma acordada e fala, você poderia estar aqui, cara, você poderia estar passando isso daqui com a gente. Mas beleza, a gente não sabe o que aconteceu, né, nos bastidores, mas ficou pela grana. E o Cleveland Browns que não parece que também não continua repetindo o mesmo erro, né, gastando uma grana lascada para ficar com o Garrett e assim, um jogador incrível, mas só o Garrett vai levar o Browns pro Super Bowl, velho. Pelo amor do culpado Washington, velho. Não dá um negócio desse, não. Então, mas concordo, para mim aqui é vitória dos Bills contra os Browns e assim, vai ser divertido de entender já nessa, né, já a altura desse campeonato aí, quem que vai ser o QB dos Browns. Então, a gente já vai estar até talvez aí com o QB futuro aí deles. Bem sinistra a situação aí dos Browns, Eric, o que tu acha? Cara, eu acho que a gente ganha a vitória do Bills lá. Vai ser mais um ano de reestruturação e tentativa, né, de
de encontrar um time certo do Cleveland Browns. Realmente são cinco quarterbacks, deixa eu olhar, cinco São quarterbacks. 5. Deshaun Watson, que provavelmente não joga mais, eu acredito que se aposente, deveria. Kenny Pickett, Joe Flacco, Dylan Gabriel e o Shadow Sanders. Eu acho que vai terminar a temporada com o Shadow Sanders. Eu acho que Eu também. a gente enfrentar ele. Eu também. Vai ser experimental. E Concordo. também fiquei com um pouquinho de ranço aí do Garrett. Deveria ter vindo pro Bills. Todo mundo queria ele no Bills. Toda a mídia falando que ele se encaixaria bem no Bills. E ele resolveu aceitar o dinheiro lá e ficar num time que não vai ganhar. Vai ser de novo um ano de Cleveland Browns correndo com Jeremy Ford e companhia. É a vitória do Bills nesse jogo. E um passo aí da Seed 1. Sem segredos aqui essa partida, né? Depois disso, os Bills recebem o Philadelphia Eagles. Né? Mais uma partida bem dura aí, né? Bem difícil. Que hoje vai de encontro com uma das grandes dificuldades aí dos Bills, que é o jogo corrido, né? Se o Saquon Barkley conseguir manter o que ele fez no último ano, ele inevitavelmente vai fazer um salseiro da defesa. Sim. A não ser que o plano contingência seja acionado, que nem a gente fez contra o Derrick Henry nos playoffs, né? Contra os Ravens. Só que o Eagles também tem muita saída aérea, né? Também, então é um jogo bem complicado contra o Philadelphia Eagles nessa reta final de temporada. E aqui eu botei derrota dos Bills, tá? Nesse fim de temporada contra o Philadelphia Eagles. Milione, o que você acha dessa partida? Cara, a partida que todo mundo queria ter visto, na verdade, né, no ano passado, que seria o Super Bowl. Todo mundo queria ter assistido esse jogo, então é um jogo aí que tende também a ser, assim como no Cincinnati, eu acho que vai ser tiroteio para tudo que é lado, só que nesse caso, no tiroteio aqui dos Eagles, eu acho que vai vir na questão do jogo corrido mesmo, eu espero que a gente não esteja sofrendo com isso, mas Saquon Barkley é uma máquina, esse cara é realmente de outro mundo, então acredito eu que aqui também, a gente já talvez, se já não estiver definido, a gente está pensando na Seed 1, então a gente vai jogar com toda a gana, a gente vai jogar com todo o sangue, só que para mim a gente vai vir com a vitória aí contra os Bengals. Acho que não vai ser algo também exuberante, talvez até mesmo ganhando aí com o Taylor Bass, cara, fazendo alguma coisa aí pra gente, quem sabe, mas para mim vai vir com uma vitória aí contra os Eagles. Bom, penúltimo jogo da temporada, semana 17, Seed 1 ali na porta, mas eu também acho que o Bills perde esse jogo. A minha justificativa para esse resultado é que Philadelphia Eagles é muito bom de draft, e os caras reforçaram muito ainda a sua defesa, ainda mais a sua defesa, né? Então, o que eles mostraram no Super Bowl e no ano passado, com 2 rookies, né, de defesa, aí, um edge e um corner, e eles pegaram ainda mais gente, eu acho que vai ser o teste para o nosso ataque, né? A gente vai tá vindo aí de várias vitórias, a gente vai estar aqui segundo as minhas contas, né, com 13-2, podendo ser 14-2 e embalado, mas a defesa do Eagles vai ser o nosso teste. Eu acho que a gente perde para eles por conta da defesa deles, não por conta da nossa. A nossa eu acho que vai estar bem, espero que esteja bem, e espero que já esteja adaptada a segurar o jogo corrido, porque é o que vai acontecer na nossa pós-temporada. O nosso caminho vai passar por jogo corrido na pós-temporada. Então, eu espero que a gente consiga segurar aí um Saquon Barkley, mas a gente perde esse jogo pro Eagles por conta da defesa deles. Eles vão segurar a gente e vai ser aquele acorda Bills. Presta atenção que tem defesa muito boa aí e a gente precisa estar preparado. Não é fácil não. Bom, e na última partida a gente recebe o New York Jets, né? A última partida, pelo menos de temporada regular do Highmark Stadium, e aqui é sem segredo, toda a simbologia que esse jogo vai trazer.
apesar de que existe um mundo onde os Bills já estejam com a divisão na mão, tudo classificado certinho, e eles resolvam entrar naquela vontade e os Jets ganhem essa partida, existe esse mundo, mas eu prefiro acreditar que o time vai entrar completo para trazer essa última vitória, pelo menos em temporada regular, para o Highmark Stadium, né? Então, coloquei vitória aqui dos Bills nesse último jogo contra o New York Jets. O Milione, o que é que tu acha disso? Tá, eu concordo plenamente. Dependendo de como tiver, sei lá, se a gente já tiver com uma seed 1, se a gente, né, dependendo de como for, eu acredito que talvez a gente não jogue com os titulares por muito tempo. Mas a simbologia, cara, do último jogo, temporada regular, no Highmark Stadium, isso conta, e conta muito. Então eu acho que mesmo se a gente tiver uma seed 1, mesmo que se a gente já esteja garantido aí nos playoffs, eu acho que os Bills jogam com os titulares por um bom tempo, e eu acho que esse tempo dos titulares jogarem será o suficiente para a gente já conseguir pelo menos uma vantagem e a gente conseguir a vitória aí contra os Jets. Eu acho que a gente ganha, e eu acho que esse vai ser o jogo da Seed 1. Vai ser aquele jogo que a gente vai ganhar e vai não só a vitória de despedida do Highmark Stadium, mas também uma vitória com sabor de conquista, que a gente finalmente vai ter essa Seed 1 aí para poder ter a bye week na primeira semana do Wild Card. E o Jets provavelmente já vai ser aquele time que vai ter desistido, mas vai vir para jogar sério, porque é um jogo divisional, é fora de casa, eles podem tentar estragar a festa. E uma referência ao futebol aí é aquela estreia do Corinthians na arena, perdendo aí. Não lembro se foi o Criciúma. Bom, foi uma derrota na estreia da arena e eu não quero que o Bills saia do Highmark perdendo. Então, tô torcendo muito para essa vitória e eu acho que vai vir com um gostinho a mais aí da Seed 1. Vitória dos Bills. Cara, infelizmente sempre existe essa possibilidade, né? Quando algum time troca de estádio, de ter logo o estádio carimbado. Ou o último jogo do estádio é derrota, ou a primeira partida do novo é derrota. Sempre rola essas, né? Impressionante. Mas é isso. Bom, então, repassando aqui, os Bills tiveram um calendário interessante. Acho que de nós três, o meu foi o que teve o recorde menor, provavelmente, né? Então, para repassar aqui, Bruno Milione, como ficou o seu recorde para essa temporada? O meu recorde para essa temporada ficou 14-3. Somente tendo uma diferença aí do ano passado, acho que eu fiz 13-14. Nessa temporada aqui estou um pouquinho mais otimista, mas eu tô aí com 14-3. Isso. Tu cravou, não foi? A gente terminou 13-5. A gente terminou... Essa temporada a gente terminou 13-5? Acho que foi, né? E aí, acho que tu colocou 13-5 na última vez, né? Também. Se eu falar pra você que eu lembro, eu não estaria mentindo. Eu também não lembro. Mas, o Eric, qual o teu recorde para essa temporada? Meu recorde também é 14-3. Algumas divergências aí nas derrotas e vitórias com vocês, mas o recorde vai ser o mesmo. Eu acho que eu tô otimista com esse recorde. Eu acho que a temporada vai ser um pouquinho mais difícil que isso. Mas eu acho que esse é um bom número para a gente conseguir a Seed 1, porque eu tô confiante que esse ano a gente pode chegar nela finalmente. É isso. Eu acho. Quem é que disputaria a Seed? É porque eu não prestei atenção no calendário dos outros para saber se o 14-3 já garante. Quem foi o Seed 1 ano passado? Foi o Kansas, né? Foi o Kansas City Chiefs? Foi, né? Foi Chiefs. Deixa eu ver quantos. O calendário deles tá bom para eles conseguirem tentar de novo uma Seed 1. Nesse último ano, eles foram 15-2, né? 15-2. Uma vitória a mais, né?
Bom, o meu recorde foi um pouco mais negativo que o de vocês, porque o meu ficou 12-5, teve 2 derrotas a mais, né? Até porque na que eu tava em dúvida, que era a partida entre Bills e Ravens, né? Eu acabei colocando derrota nesse jogo. Então, isso aí aumentou um a mais, mas é aquela história, né? É uma partida muito párea. É muito parelho esse jogo para mim. Eu tenho muita dificuldade de encontrar como julgá-lo certo. Mas diante de toda a questão emotiva que a torcida não quer, a torcida também, mas que a equipe do Baltimore Ravens vai trazer, né? Uma sede de vingança. Eu acredito que os Bills possam perder esse jogo. Mas é isso aí, senhores. Encerramos aqui mais um podcast sobre os nossos palpites, né? No fim das contas. Passamos por todos os jogos aqui, demos nossas opiniões, os nossos recordes. 14-3 para o Bruno, 14-3 para o Eric, 12-5 para mim. E, bom, para todo mundo que nos ouviu até aqui, muito obrigado. É mais um episódio em um ano, né, de podcast, exatamente. Então, agradeço a todo mundo que tem nos acompanhado até aqui nessa caminhada. Bruno Mignoni, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Que isso, eu que agradeço. E agradeço novamente aí mais uma vez por mais essa oportunidade de estar aí com vocês, por esse ano que a gente fez aí, né, desse podcast, dessa temporada que a gente está por iniciar, e obrigado a todo mundo aí que está ouvindo a gente também. É isso, Eric, tamo junto novamente, parceiro. Cara, agradeço, feliz aí de poder participar com vocês, conhecê-los, e um ano depois, parabéns, rapaziada, foi um ano muito massa aí que vocês passaram. Espero poder contribuir, continuar participando aí de vez em quando neste ano, nessa temporada. E, bom, feliz aniversário pro Blog dos Bills, feliz aniversário pro Josh Allen, e Go Bills. E notícia que o próprio blog deu hoje a gente vai ter bastante Bills aí na pré-temporada, né? Bills no Hard Knocks. Senhores, muito obrigado e Go Bills. Tamo junto. Bills no Hard Knocks. Grande aniversário do Josh Allen, o Gotinho, com direito a Miami Dolphins homenageando o seu pai. Mas é isso aí. Valeu, Bruno, valeu, Eric, toda a audiência que nos acompanhou até aqui. Go Bills e até a próxima.